Olá, tudo bem com vocês, meus amigos e irmãos caminhoneiros que estão rodando por todo o Brasil? Você que é representante comercial, você que está como frentista nos postos de combustíveis, você que tem a possibilidade de trabalhar perto das vias rodoviárias do nosso país. Esse programa também é destinado para você que enfrenta na luta do dia a dia aí, viagens e mais viagens, trabalhos e mais trabalhos, sol, chuva, frio, calor, levando desenvolvimento para as pessoas. A gente quer falar sobre os sonhos hoje. Os sonhos, eles nos levam, nos movem, nos motivam a fazer determinadas coisas. Estamos iniciando uma série de episódios falando sobre os sonhos de Deus para a nossa vida. Qual é o sonho de Deus para a vida de cada um de nós? O propósito, o objetivo, o plano. E a gente iniciou no episódio anterior conversando um pouco sobre isso, sobre os sonhos humanos. Vamos continuar falando um pouco sobre os sonhos humanos hoje. Sou Ricardo Danchus, que está começando mais um Segue Bem com a Vida. Com o bruto nas mãos, esperança levando, vou com Deus aonde for, segurança na estrada, vou te desejando, segue bem com a vida. Quando você decidiu ser caminhoneiro, quando você decidiu em ser motorista, quando você decidiu em trabalhar com transporte, então voltado para a questão do caminhoneiro especificamente, o que você precisa, qual é o seu alvo se você quer ser caminhoneiro? Primeira coisa que você pensa quando quer ser caminhoneiro. Olha, muita gente vai falar que precisa tirar carteira, muita gente vai falar que precisa fazer alguns cursos para transportar determinadas coisas. Outras pessoas vão falar também de alguma maneira que envolve investimento, que envolve financiamento, que envolve compra e venda. Ok, não tem nada errado quanto ao procedimento para se alcançar um determinado objetivo, o método, as metas, os objetivos secundários, vamos dizer assim. Mas o objetivo primeiro para quem quer ser caminhoneiro é ter um caminhão. Mesmo que o caminhão não seja teu, mesmo que você trabalhe para uma empresa, você precisa de um caminhão. Então, da mesma maneira que a gente estava dizendo no episódio anterior, se você não assistiu, confira no nosso episódio anterior sobre os nossos sonhos, onde eu falo sobre panificação. O padeiro ele quer um pão, primeiramente o pão, depois ele vai pensar em todo o processo de panificação, nas máquinas, na questão da infraestrutura de uma panificadora, nas compras, nas vendas, nos funcionários. A mesma coisa com o sapateiro, a gente pensar no sapato, primeiro o sapato, qual o melhor tipo de sapato que ele quer ter, para ele construir o melhor tipo de sapato, para ele confeccionar, costurar, depois vai vir a máquina, depois vai vir o couro, o tecido, mas qual o melhor tipo de sapato? O objetivo é o sapato. Não é quanto que eu vou vender de sapato, não é quanto que eu vou ganhar com sapato, não é assim o que eu preciso de estrutura para montar uma indústria de sapato, não é nada disso ainda. Primeiro, se eu quero trabalhar com sapato, eu tenho que pensar no sapato. Se eu quero trabalhar com pão, eu preciso pensar no pão que eu vou fazer, o tipo de pão. E se eu quero ser caminhoneiro, eu preciso pensar no caminhão que eu vou dirigir, em qual caminhão que eu vou trabalhar, que tipo de caminhão que eu quero ter. Por isso eu acredito que isso nos ajuda a entender um pouco mais sobre o que é sonhar com algo, sobre o que é ter algum objetivo nessa vida. E, consequentemente, a gente pode parar para pensar algumas coisas que na palavra de Deus demonstra de maneira muito simples que Deus tem sonhos. Às vezes a gente não consegue entender porque a gente não para meditar um pouquinho, para pegar um dicionário e verificar o que significam algumas palavras, alguns sinônimos, algumas palavras que são iguais, que fazem a gente entender melhor os textos da palavra de Deus. Eu acredito, sim, que a palavra de Deus, a gente entende ela pelo Espírito Santo de Deus, só que, consequentemente, às vezes a gente não entende por um pouquinho de falta de vontade também. O Espírito Santo quer nos revelar, mas às vezes a gente está lendo algo ali que é uma palavra mais antiga, uma palavra que usava há 10, 20, 30, 40, 50 anos atrás. Isso pode nos impedir de entender um pouco mais o que é que está sendo dito naquele texto. Vou citar um texto para vocês que revela muito do que está no coração de Deus sobre um sonho dele que é eterno. E vou começar a falar sobre isso a partir de hoje. Vou citar para você um texto que está lá no livro de Gênesis. A palavra Gênesis, por exemplo, significa origem. Se você pegar o conceito da palavra Gênesis, é origem, princípio. Então, não é muito comum falar assim, vamos voltar na Gênesis. Vocês falam assim, vamos voltar na origem, vamos voltar no princípio das coisas. Isso nos ajuda, de uma determinada maneira, a enxergar melhor por que foi escrito o próprio livro de Gênesis. Se eu chamar o livro de Gênesis de origem, vamos voltar na origem.
de princípio, vamos voltar no princípio. E lá em Gênesis, quando Deus cria todas as coisas no capítulo 1 e depois faz o homem, no versículo 26 do capítulo 1 diz assim, vou abrir para você para a gente ler juntos aqui, você vai seguir, quem está podendo me acompanhar visualmente, beleza? Quem não está, vai ouvindo aí com a gente, eu vou abrir para vocês. Gênesis 1, 26 e 27, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. É muito importante a gente entender algumas coisas na criação, que a gente vai começar a pensar um pouquinho mais sobre o sonho, aquilo que estava no coração de Deus quando Ele criou o homem, quando Ele criou a mulher, quando Ele criou a primeira família na Terra, quando Ele instituiu, né, a família, trazendo para eles a responsabilidade de se multiplicarem, encherem a Terra, abençoando eles dessa maneira. Qual o objetivo de Deus fazendo o homem e depois pedindo para ele se multiplicar a ponto de encher a Terra? Olha, aqui tem algo que nos ajuda a entender um pouco sobre o sonho de Deus, que é o fato de Deus ter feito o homem à sua imagem. Está dizendo no versículo 26, ó, façamos o homem à nossa imagem, semelhança. Então, o aspecto aqui tem a ver com ser parecido com Deus. Agora eu tenho uma pergunta para fazer para você. Que tipo de imagem e semelhança que você acha que era essa? Uma imagem física ou uma imagem do caráter de Deus, uma imagem espiritual? Pois é, em Colossenses, vou abrir para vocês também agora, capítulo 1, no versículo 15, está dizendo assim que este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele, ele é antes de todas as coisas. Quero te convidar para você que está nos vendo pela primeira vez aqui, a gente fez uma série de vídeos falando sobre a vida e a obra de Jesus. E lá a gente mostra de maneira muito clara que Jesus criou todas as coisas. Quando Deus disse haja luz, ele que era a ação de Deus, o verbo de Deus foi lá e fez a luz. Quando Deus disse haja terra, porção seca, né? Ele fez isso. Hajam astros, hajam relva, hajam pássaros, plantas, todos os ecossistemas, todo o universo ele fez. Então aqui está dizendo que tudo foi criado por meio dele e para ele, ele é antes de todas as coisas. E esta é a imagem visível do Deus invisível. Então Deus é invisível. Quando Deus nos faz, ele nos faz a imagem e semelhança dele, do seu caráter, porque ele sopra em nós o seu Espírito Santo. Então quero te convidar para pensar sobre essas coisas. Tem um texto aqui em Gênesis, ainda no capítulo 2, versículo 7, que diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Olha, Deus soprou nas narinas do boneco de barro que ele tinha feito do pó da terra o fôlego de vida, que significa o Espírito dele. A palavra aqui é Iavé, que é sopro de vida, que é o próprio Espírito de Deus dentro desse boneco de barro que ele fez. E ele passou a tomar forma humana, aí se formaram tudo que há dentro da gente. E Deus fez o homem à sua imagem e semelhança por causa disso, porque nós tínhamos a imagem e semelhança de Deus, que é o Espírito de Deus, que foi soprado pelo próprio Deus dentro de cada um de nós. O sonho de Deus não é só ter um planeta, uma casa, não é só formar o homem, não é só criar pessoas, multiplicar pessoas na Terra, por acaso. O sonho de Deus, desde a eternidade, quando ele pensou em fazer o homem, antes de criar o próprio homem, e ele pensou antes de criar o mundo nisso, está falando lá em Efésios 1:4, que eu vou conversar com você sobre esse texto no próximo episódio. Ele fala que ele nos escolheu nele antes de criar o mundo. Então, hoje, eu gostaria que você focasse nisso, que o sonho de Deus sempre foi ter uma família de filhos semelhantes a ele.
Assim como você sonhou em ter um caminhão, assim como o sapateiro sonha em fabricar sapato, ele pensa no melhor sapato, o padeiro pensa no pão, Deus pensou no homem. Deus pensou em fabricar o suprassumo de toda a sua criação. Por quê? Porque o homem ia passar a ser família dele. Por isso que ele mandou o primeiro casal, a primeira instituição que ele criou, que é a família, em Adão e Eva, se multiplicarem a ponto de encher a terra. Quero orar com você sobre isso. Deus, muito obrigado, porque quando o Senhor nos cria a sua imagem e semelhança, o Senhor coloca em nós o seu fôlego de vida, o seu Espírito Santo, aquilo que caracteriza em nós a sua imagem e a sua semelhança. E o Senhor sonhou conosco criaturas sendo da sua família. Então, muito obrigado por essa graça, esse favor que a gente não merece, a gente não consegue entender tamanho amor do Senhor para conosco. Mas muito obrigado porque o Senhor nos incluiu no seu sonho eterno. Isso dá sentido para a minha vida e traz segurança para a minha vida. Em nome de Jesus, abençoa cada amigo, cada irmão que está me ouvindo agora, cada pessoa que está me ouvindo agora, independente se trabalha com transporte ou não, porque essa palavra serve para todos e leva-nos a compreender melhor, a partir dos próximos episódios agora, um pouco melhor sobre esse seu sonho, que é ter uma família de muitos filhos semelhantes ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Até o próximo episódio, ficamos por aqui hoje. Fica grudado aqui com a gente, se inscreva no nosso canal, ative o sininho ali para notificação do próximo episódio, para você ficar sabendo tudo que a gente está compartilhando aqui a respeito da palavra de Deus e sobre o sonho eterno de Deus, que é algo muito importante para a nossa vida. Valeu! Segue bem com a vida.